Palavra do nosso Senhor Deus que se encontra, vou trazendo aqui nessa tarde para a meditação do coração de cada um que se encontra aqui na QNR, no seu momento de lazer, momento de caminhada, que o Senhor venha estar abençoando e entrando com libertação. A palavra que se encontra no Evangelho de Provérbios, cujo escreveu Salomão, Provérbios capítulo 30, versículo de número 5. A palavra do nosso Senhor Deus que salva, transforma e liberta, ela vem dizer para mim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. A palavra do nosso Senhor Deus que salva, transforma e liberta, a palavra vai me dizer que ela é pura e escudo para todos aqueles que confiam nele, porque a palavra vem falar para mim lá em 1 João capítulo 1, versículo 1 em diante, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, Jesus Cristo é o verbo quer dizer a palavra e a palavra quer dizer a Bíblia. A palavra ela vem me dizer que ela é pura para todos aqueles, a palavra vem me dizer que ela é pura. Toda a palavra de Deus ela é pura porque a palavra vem falar que Deus ele é santo, Deus não tem pecado, Jesus Cristo que era o verbo que habitou em meio de nós, que a palavra vem me dizer em João 3,16, porque o Senhor Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Mas eu não estou falando amor de pai, amor de mãe, amor de irmão, porque hoje em dia eu vejo muita mãe matando filho, eu vejo muito esposo matando mulher, então eu não estou falando de amor do homem, eu estou falando do amor de Deus, porque o Senhor Deus ainda assim que a gente peca contra ele, a gente comete iniquidade, a gente blasfema contra o nome de Deus, só que o Senhor Deus é que ele continua trazendo perdão para nossas vidas. E a palavra ela vem me dizer que ela é pura, porque Deus ele é puro, Deus não tem pecado. Apocalipse capítulo 10, capítulo 20, versículo 11 vem falar que nós naquele dia estaremos diante do grande, alto, sublime trono. Grande trono quer me dizer a autoridade do Senhor Jesus Cristo. E quando vem dizer branco, quer falar de santidade. Santo só tem Deus, só tem o Espírito Santo de Deus. E a palavra ela continua dizendo que além dela ser pura, ela é escudo para os que confiam nele. A palavra vem me dizer que ela é escudo, porque no Salmo 91 ela vem dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A palavra ela vem me dizer que cairão 1000 ao meu lado e à minha direita, mas eu não sereis atingido, pois o Senhor ele está comigo. A palavra do Senhor ela é pura, ela é proteção para aquele que confia nele, para aquele que aceita a correção de Deus, porque eu não tenho como falar que eu quero ser protegido por Deus, mas eu não aceito a correção, eu não aceito a mudança que Deus quer fazer na minha vida. Porque Deus ele quer que eu abra a porta do meu coração. Apocalipse 3:20, a eis que eu estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz entrarei e cearei com ele e ele comigo, assim diz o Senhor. Mas o Senhor está esperando a gente dar uma brecha para ele, a gente dar uma oportunidade para ele, porque o Senhor não tem como fazer nada na minha e na sua vida. E a palavra vem me dizer, continuando, a palavra continua a me dizer que a nosso derredor está Satanás bravando como um leão, mas a palavra ela vem me dizer que ao nosso arredor tem anjos do Senhor. Só que quando nós cometemos a iniquidade, o pecado consciente, quando nós fazemos aquilo que o Senhor não quer, a palavra de Deus ela continua dizendo em Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas a palavra ela vem me dizer que a minha iniquidade que eu cometo contra meu Deus faz diferença entre eu e ele, faz divisão. Quando eu cometo o pecado, não é Deus que se afasta de mim, mas é eu que me afasto de Deus, porque eu estou escolhendo fazer o que Satanás ele quer que eu faça. E a palavra vem falar que quando eu escolho a porta larga, quando eu escolho o caminho bom, o caminho do pecado, porque o pecado é gostoso, o pecado é bom, mas quando eu escolho o caminho do pecado, a palavra continua me dizendo no Evangelho, que onde é que fala em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Só que Deus, a palavra continua me dizendo que Deus veio para trazer vida, veio para trazer graça, porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós já seríamos consumidos. Consumido por quê, pregador? Porque Deus ele é um Deus que ainda ele habita na minha e na tua vida, só que nós temos que dar a brecha para ele, porque todas essas palavras que é proclamada do Evangelho vão se cumprir. E se eu não estiver entrando conforme o Evangelho na porta estreita, se eu não estiver andando conforme o querer de Deus, assim a palavra ela me fala, Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 10,
capítulo 20, versículo 15, aqueles cujo nome não estava no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Por isso eu tenho que andar conforme o que Deus quer, porque a palavra de Deus ela vai se cumprir, querendo eu ou não, ela vai acontecer, além dos meus pensamentos ou não. Eu não tenho que saber o que eu quero pensar, mas sim o que Deus ele quer na minha vida, porque nós temos que buscar o reino enquanto é tempo. O Senhor fala buscar enquanto se pode achar, procura enquanto você pode encontrar o Jesus Cristo. A porta ela está aberta, a porta Jesus Cristo está chamando. Continuando a palavra, ela continua a me dizer no Evangelho de Provérbios, capítulo 30, versículo 6: nada acrescenta às palavras, para que não te repreenda e seja chamado de mentiroso. No capítulo anterior, no capítulo 5, a palavra de Deus, ela me falou que todas as palavras de Deus é pura, só que ela também fala que é escudo para todo aquele que nele crê. Aí continuando no capítulo 6, ela fala: nada acrescentas à palavra, para que nada te repreenda e seja chamado de mentiroso, assim diz o Senhor. Hoje em dia eu vejo muita igreja sendo levantada, muito tempo sendo levantado pela mão de homens, só que não é isso que eu quero exclamar nesse evangelismo. Eu estou falando que hoje em dia muitas pessoas estão pregando um falso evangelho que não é o evangelho de Cristo, mas eu estou aqui para apresentar um evangelho que é um Jesus Cristo que salva, transforma e liberta. O Senhor Deus é o único que pode fazer na minha e na sua vida, só que o Senhor não faz, porque eu estou me afastando dele com as minhas iniquidades. Aí a palavra continua me dizendo que Jesus Cristo ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo veio para trazer libertação e para trazer graça, mas para mim conseguir a minha salvação, eu tenho que entrar através da porta da graça, e para mim entrar através da porta da graça, eu tenho que me limpar de todo o pecado, no caminho do Evangelho, na porta estreita. E a palavra ela vem me dizer no capítulo 30, versículo 12: há uma geração que é pura aos seus olhos, e que nada foi lavada da sua imundície. Hoje em dia eu vejo muito tempo sendo aberto, muitas pessoas que se dizem ser de Deus, muita gente às vezes até que está no mundo da perdição, mas diz que tem Deus, fala que está no caminho certo. A palavra ela continua me dizendo: há caminho para um homem que parece certo, mas o fim é de morte. Muitas pessoas se acham certo, se acham que está andando no conforme que bem quer, só que a palavra ela continua dizendo: há uma geração que ela se acha pura, que ela se acha sábia. Só que o único dono da sabedoria, do entendimento, o único dono de tudo é o Senhor Deus. A palavra de Deus ela fala para mim em Provérbios 3, capítulo 7: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e se aparta-te do mal. A palavra de Deus ela é correção. O Senhor vem nos direcionar, vem nos mostrar como tem que ser feito as coisas nessa terra. E que sem Ele nós não temos como chegar na porta da graça, nós não chegamos na salvação a qual o Senhor tem para mim e para a vida de cada um. A palavra de Deus vem falar para mim no Evangelho de Provérbios, capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa, a deixa, alcançarão a misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor ele fala que a minha iniquidade me divide entre eu e Deus, mas o Senhor ele fala que toda vez que eu chego no Senhor Deus e peço perdão, quando eu me conto que o Senhor, os meus pecados, quando eu aceito o Senhor Deus, aceito a correção dele e converso com ele, Mateus 6, pois tu quando orares, entra em teu quarto em oculto e tranca a tua porta e converse com teu Deus em oculto, porque o teu Deus em oculto lhe recompensará. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele. Quando eu abro a porta do meu coração e mostro as minhas transgressões através de Deus, e confesso os meus deleites, confesso os meus erros para Deus, assim o Senhor fala que eu alcanço misericórdia nele, como continua dizendo a palavra em Provérbios 28:12. E no capítulo 14 a palavra ela continua a dizer: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. A palavra de Deus vai falar que o temor do Senhor é o princípio de tudo, junto com a sabedoria.
Quando eu confio no Senhor, quando eu entrego o meu caminho a Ele, porque a palavra vem me dizer lá em Salmos, entrega o teu caminho ao Senhor e do resto Ele fará. Quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, aí sim o Deus Ele pode, a mão dele aonde antes estava encolhida, o ouvido dele antes quando estava gravado, ela fala que é liberada a misericórdia de Deus, a graça, e aí sim o Senhor Ele vem com a mão dele gloriosa e com o ouvido dele sem estar gravado, através de mim, e me traz o meu perdão. Eu alcanço misericórdia, eu alcanço libertação, eu ganho aquilo que é por direito como filho de Deus, o reino de Deus. Mas para me alcançar o reino de Deus, eu tenho que ser filho de Deus. E a palavra me fala que o filho ele obedece o pai, então eu tenho que andar conforme o querer de Deus, conforme o estatuto de Deus, aceitar a repreensão de Deus. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim diz o Senhor. Mas a verdade que o Senhor que Ele quer que você conheça é a verdade do Evangelho, mas não é a verdade só de conhecer, de ouvir, não só de saber a Bíblia, mas a verdade que o Senhor Deus Ele quer que nós sabemos é ter um relacionamento, uma intimidade com Deus, que nós viemos buscar algo profundo com Deus, vir andar corretamente nos deleites aonde que o Senhor quer que eu ande, conforme o querer dEle, conforme a vontade dEle. Continuando a palavra de Deus, ela continua dizendo, Provérbios capítulo 29, versículo 1. O homem que muitas vezes endurecido, o homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. A palavra de Deus vai falar para mim que o homem que muitas vezes é repreendido, porque a palavra de Deus ela é correção, a palavra de Deus ela vem para poder mudar a minha história. O homem que é muitas vezes repreendido, que muitas vezes recebe a palavra, mas não aceita no seu coração, nunca abre a porta. A palavra de Deus ela me fala que esse homem endurecerá a servir sem que haja cura. Quando a palavra de Deus, quando não aceita a correção de Deus, a palavra ela me fala que que aquele que endurece o seu coração virá a cair no mal. Cair no mal, eu vou cair no pecado, eu vou cair no caminho errado se eu não aceitar a correção de Deus. E se eu cair no caminho errado, eu vou cair na porta larga, assim como a palavra me diz. E se eu for por esse caminho, a palavra ela vem falar que eu não vou ganhar a minha salvação e não vou ganhar o que Deus ele tem para mim por herança. Mas a porta da graça, a porta de Deus, Jesus Cristo ainda está aberta. Nós ainda estamos tendo recurso do que Jesus Cristo ele tinha nessa terra. Busque enquanto se pode achar, procure enquanto há tempo. Porque o tempo está sendo esgotado, o Senhor está dando oportunidade para mim e para a sua vida. Há tempo de buscar o Senhor, ainda nós podemos alcançar a graça, alcançar a libertação e se limpar de todo o pecado. Mas essa palavra do Senhor ela é justiça, e a justiça ela vai se cumprir querendo eu ou não.